Boa noite, mais uma vez, para toda a igreja, aos irmãos que assistem e nos acompanham aí pela internet também. Sejam bem-vindos virtualmente, vocês que estão aqui, visitantes, sejam bem-vindos. A Igreja do Deus Vivo, os membros, que todos nós possamos, mais uma vez, mais uma noite, ser abençoados pela palavra viva, pela palavra do nosso Deus poderoso. Sejamos com o coração preparado para ouvir e entender aquilo que Deus tem a nos ministrar. Amém? Então esse é um momento, ontem eu achei tremendo o vídeo que a pastora colocou. É um momento de reverência, né? É um momento que você está em contato com a palavra, é um momento que está em um momento específico em que Deus se agrada e se faz presente aqui. Nesse momento de reverência também nós estaremos em reverência para adorar o nosso Deus. Peço inicialmente a oração do meu pastor Afrânio, por favor, e que você também ore, pedindo a bênção, o entendimento da palavra. Te adoramos, Pai, exaltamos e glorificamos o nome do Senhor. Tu já habitas em nós e no meio dos louvores, da ministração, o Senhor exalou a fragrância do seu amor. E agora, Senhor, pela Tua palavra, que possamos atentamente focar essa tremenda e gloriosa palavra que é a Tua, e que com certeza já ungiste o Teu servo, o ministro Yuri, que vai nos falar daquilo que Deus já colocou em seu coração. Amém. E desde já agradecidos como igreja, nos prostramos e atenciosamente vamos nos curvar diante dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, vamos abrir a palavra, depois a gente comenta. Salmo de número 90, versículo 12. Salmo de número 90, versículo 12. Hoje nós já sabemos, é o penúltimo ou terceiro sábado do mês de junho. E toda vez que isso ocorre, todos os penúltimos sábados de cada mês, há um momento específico que é o culto dos jovens, o culto da Jucade, e Deus traz a palavra direcionada, né, claro, à juventude da igreja, aos jovens que têm aqui se empenhado, aos membros jovens, mas também a gente sabe que a palavra ela é multiforme e ela pode falar também com você, que não se considera mais jovem, mas que Deus ele pode falar assim com você, basta você estar atento, estar com o coração aberto para receber a palavra, porque é ela quem faz a obra, não é o pregador, ou é a forma com que é colocada a palavra, mas assim a disposição do homem em receber a palavra e entender e praticá-la. Amém? A igreja é bem doutrinada quanto a isso. Salmo 90, versículo 12. A palavra diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Bem interessante, bem propício. Ensina-nos, é um conjuro, né? Você está pedindo para ensinar. Nos ensina a contar. Não de contar de 1, 2, 3, mas de contar, a analisar, de saber como estão os meus dias, como está passando a minha vida. De tal maneira, me ensina a observar e analisar a minha vida e as minhas fases de crescimento e desenvolvimento, de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Interessante o texto, bem propício para aquilo que nós vamos falar hoje. Quem tem essa disposição de querer ter um coração sábio? Amém. Eu também quero. E isso é muito interessante, porque quando você tem a disposição e busca em Deus a intenção de se tornar sábio ou de ter um coração sábio, você passa a analisar a sua vida de uma outra ótica. De certa forma, você vai ponderar os momentos que tiver que ter lazer, vai ponderar os momentos que você tiver que ter que estudar, você vai ponderar os momentos que você vai ter que praticar atividades físicas, isso é importante também. Os momentos de se alimentar, os momentos de orar, os momentos de conversar com outras pessoas, e tudo isso faz parte daquilo que nós somos. Alcançar o coração sábio também faz parte daquela análise que você faz sobre a sua própria vida, em que o homem precisa se analisar, se autoanalisar.
Como é que você está hoje? Como é que está a sua fé? Como é que está o desenvolvimento daquilo que você crê? Isso faz parte de você analisar e alcançar esse coração sábio. E a juventude em si, por isso que eu falei que era propício, geralmente, tá? Não são todos, geralmente vive a vida de uma forma muito aleatória, né? Difícil a gente analisar e ver jovens. Glória a Deus que nós encontramos alguns jovens aqui, e também triste porque alguns jovens estão do outro parte do geralmente, que vive de forma aleatória e acaba não analisando a sua própria vida, vive aquela famosa frase, né, o carpe diem, né, que viva cada dia, aproveite o dia como se fosse o último, etc. E acaba não analisando o dia que você tem, analisando a sua vida, onde você quer chegar, quais são seus projetos e sonhos, quais são os seus objetivos, o que você está desenvolvendo, o que você tem crescido. Ele vive uma vida de forma aleatória. E ele acaba ultrapassando esses limites e não aprende a contar os seus dias. Ele não aprende a analisar como é que está a vida dele. Você pergunta o que você quer ser daqui a 5 anos. Sei. Não sei o que vai acontecer. De repente eu topo em algum lugar aí. Enfim, a pessoa não tem projeção, não tem plano, ela não sabe o que quer, não sabe onde quer chegar. E há um ponto triste com relação a isso, que antes, né, no começo da minha fé, do desenvolvimento da minha fé aqui na igreja, havia uma grande discussão no sentido de o que você quer ser. Eu quero ser pastor, eu quero ser um ministro de louvor, eu quero ser um presbítero, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um missionário, eu quero isso, eu quero aquilo. Havia essa conversa entre os jovens e com o tempo isso foi se apagando. E eu falo porque eu convivo com os jovens e vivo no meio, no grupo inserido nos jovens. E eu percebi que esse tipo de conversa, ele meio que apagou, ele foi se esfriando durante o tempo. E não só na questão espiritual, muitas vezes as pessoas não estão mais predispostas a servir a Deus, mas também as pessoas não estão muito preocupadas com o que elas estão estudando, que tipo de curso elas vão fazer, ou como que elas vão sustentar uma família, ou esse tipo de situação. Vivem de forma aleatória e sem contar os seus dias. Fato é que a juventude é uma fase da vida. Quando a gente é criança, a gente quer ser jovem, né? Eu lembro disso, que quando eu era criança, eu tinha muita vontade de ser jovem, de ser aquela coisa de sair e tal, de se divertir. E quando você é jovem, a vontade é que você tem de ser criança, né? Porque você, não tinha tanta responsabilidade. Às vezes eu dormia no sofá, eu acordava na cama já, essas coisas assim que eram bem interessantes, que o pai ajudava, dava comida, precisou de dinheiro, o pai ia lá, ajudava. Era muito interessante isso. Só que a gente vai desenvolvendo. E o problema é quando os anos se passam e você não cresce. E você não desenvolve, você não alcança o coração sábio. Esse é um problema. A juventude é uma fase da vida. Geralmente a juventude é associada à inexperiência, à falta de experiências. É o momento em que você está começando a experimentar, a desenvolver esse sentido. A juventude também está associada à inconstância. É até interessante que a gente analisa. Às vezes o jovem está naquela disposição muito grande, né? Começa um projeto, ele, nossa, glória a Deus, aleluia, e aí ele está com todo o pique, aí no outro dia ele já está, não quero mais papo com isso, aí de manhã ele já está de um jeito, de tarde de outro, de noite está de outro. Existe uma inconstância e uma grande variação. Isso é prejudicial. Isso é prejudicial, porque enquanto nós não encontrarmos o equilíbrio da vida, nós tendemos a andar vacilantes. Isso que é andar vacilante, é andar sem equilíbrio. Então, enquanto nós não encontrarmos o equilíbrio da vida, o equilíbrio de você saber que você é salvo, de que você é separado por Deus, de que você é santo, sal e luz. Enquanto você não entende quem você é e para que você foi chamado, você vive de forma aleatória. Então, jovens, primeiro, faça essa pergunta para você mesmo. Quem você é? Quem você é? Como Deus olha para você? Qual a vontade de Deus para a sua vida?
E o que você quer fazer dessa vontade? Precisamos analisar isso. A juventude também é aliada, associada a um momento da vida em que se busca referências. O jovem, ele facilmente encontra referências para si. Isso é louvável, isso é bom, né? Que você vai buscar alguém referência, seu Gama, um exemplo de casamento, vai completar 50 anos de casado, que legal, quero ter uma família assim, se Jesus não voltar a tempo, eu quero ter uma família assim, claro que vai voltar, 50 anos de casado não vai, mas 50 anos de casado, imagina isso. Eu quero pregar como o pastor Afrânio, pregar como o pastor Gabriel, pastor Paulo, eu quero cantar como o ministro Júnior, pastora Nayuf, Andriane, etc. Referências, isso é bom para o seu crescimento, você vai colocando metas e objetivos. Mas há um ponto triste nisso. É que em um dado momento as referências não passaram mais a ser os homens de Deus. As referências passaram a ser homens mundanos, com características mundanas, com intenções mundanas, que não estão associados à glória de Jesus Cristo. Aí você começa a analisar aquele cantor, aquele ator, aí começa a seguir ele, né? Aquele jogador, e aí começa a querer fazer as coisas que ele faz, cortar o cabelo como ele corta, né? Comprar o perfume que ele usa, usar a calça que ele usa, enfim, esse tipo de coisa que a gente sabe, que é bem propício à fase jovem, né? Isso não é só de agora, tá? Pra gente ficar mais calmo. Teve a época dos Bee Gees, teve a época do Elvis Presley, que todo mundo passou por isso. Não adianta a gente falar que é só os jovens de agora, porque os jovens de antes também tinham seus momentos lá de devaneios, hein? E isso acontece e a gente tem que estar atento para quem a gente está olhando, para quem são as nossas referências. Quem é que você admira tanto? Pensa aí alguém que você admira muito. Alguém que você fala assim, poxa, se essa pessoa me falasse sim, é sim, se ela falar não, é não. Que tipo de pessoa que você admira bastante? Analisa aí e pensa que tipo de fruto tem essa pessoa. Porque se você tanto o admira, pode extrair, pode ter certeza que você extrai alguma característica daquela pessoa. Se não atentarmos para a contagem dos nossos dias, nós corremos um sério risco de viver de forma contrária à vontade de Deus. Não sei se vocês, jovens, nós jovens, eu particularmente, não gostava de uma frase que eu ouvia muito. Do tipo assim, na minha época não era assim. Já ouviram isso? Tipo assim, quando alguém quer falar um exemplo, o pastor Paulo falava isso. Olha, na minha época os jovens não era assim, não. A gente se reunia, orava, não sei o quê. Aí, puxa vida, aquilo machuca o coração, né? Dos jovens de hoje. Que a gente fala assim, poxa vida, não era assim. Enfim. E com o tempo a gente vai parando para analisar, e é verdade. As coisas têm mudado. As coisas têm, com o passar do tempo, alterado, né? As coisas têm sendo modificadas. A maldade, ela está crescendo cada vez mais. E a gente vê um panorama hoje dos jovens, geral, né? A gente fala assim, geral, igreja e mundo, o ambiente que a gente vive na Terra. E a gente vê um alto índice de jovens viciados em drogas. A gente vê jovens... Eu tive a experiência de passar perto da Cracolândia, lá, antes agora, né, nessa viagem desse ano, que antes do Dória tirar a Cracolândia de onde ela era, gente, era desolador, assim, horrível a imagem que você tem daquelas pessoas, degradando o seu próprio corpo. Aí você pensa, ali só tem pessoas necessitadas, sem instrução? Não. Muitas pessoas que eram engenheiros, médicos, advogados, que destruíram a sua vida, a sua família, por conta da droga. E a droga, ela tem entrado de uma forma muito grande. Para vocês terem uma noção, a Vila do Equador, que hoje não tem nem sinal de celular, mas lá tem droga. Lá tem viciados em droga. Aí você vai nos interiores que só se chega de barco. Pode ser que não tenha Sky lá, pode ser que não tenha celular, mas tem droga. Droga se difundiu de uma forma muito grande. E ela tem atingido os jovens de uma forma, porque a propaganda da droga,
É a propaganda do cara que é legal, a propaganda daquele cara que curte a vida, daquele cara que vive a vida de uma forma bacana, daquele cara que faz parte de um grupo legal. Só que a propaganda dela é uma propaganda enganosa. A propaganda da droga é só para vender ali, enquanto você está consumindo, você está destruindo a sua própria vida, destruindo o santuário de Deus, destruindo o corpo que você tem. Imagine Deus, a sua alegria, criando o seu corpo. Você foi criado por Deus. E você degradando o seu próprio corpo. Como se você estivesse degradando algo que Deus criou. Infelizmente, jovens com acesso à palavra se envolvendo com as drogas. É triste, mas é a realidade. A gente não pode ocultar isso. A gente poderia muito bem falar assim, olha, essa é uma realidade que está muito distante daqui. Não, mas é uma realidade que está aqui. Infelizmente. A gente tem que orar e ajudar essas pessoas. O álcool. Quantidade de jovens envolvidos com o álcool, com a dependência do álcool. Não é a utilização, mas a dependência do álcool. A pessoa não consegue mais se divertir se não tiver álcool. A pessoa não consegue sair se não tiver álcool. Isso é vício, isso é dependência. Sexo ilícito. Isso aí é um assunto bem trabalhado, mas a gente sabe. Sexo antes do casamento. O quão disparado tem se tornado a quantidade de sexo ilícito na nossa geração. A internet sem limites, eu acho isso um dos males dos piores. Porque a mesma informação que eu tenho acesso é a mesma informação que o Christian tem acesso. A internet ela é uma porta que se abre e tem muita coisa boa, claro. Você pode pregar, você pode evangelizar, você pode ministrar a palavra, claro, e a gente faz isso. Mas tem muita coisa ruim também, tem muita coisa podre. E lá na internet, se você não tiver o cuidado, você vai ver fotos de mulheres, né, sem roupa, homens sem roupa, e às vezes a gente acha, só vai encontrar em sites pornográficos. Não. A propaganda de hoje, escova de dente, enxaguante bucal, sei lá, tem tanta coisa que nem precisa, gente, cotonete, aí tem uma mulher de biquíni. Se você não tiver cuidado com aquilo que você olha, você vai estar se colocando diante de umas armadilhas. É como se você estivesse se fechando dentro de uma floresta, se cercando de armadilhas para ser devorado. Então a internet sem limites. Desobediência, algo muito comum, filhos desobedecendo os pais. E não só isso, mas também desobedecendo pessoas mais velhas. Antes tinha a cultura de você respeitar pelo menos a pessoa porque ela era mais velha. Não precisava ser seu parente, mas só o fato dela ser mais velha era um sinal de que você tinha que respeitá-lo. E ai de você que não respeitasse. Eu lembro que quando eu era pequeno, se eu chegasse em algum lugar e não falasse com as pessoas, meu pai me chamava para o canto, batia assim com carinho na mão e falava assim, vá falar agora que você não é índio, né? Ele falava assim com essa palavra, você não é índio. Fale. Hoje a galera é engraçado, meu Deus, como as pessoas se comunicam pela internet, falam com pessoas do outro lado do planeta que nem conhecem, nem sabem onde estão, nem sabem o que fazem, mas quando estão em contato com outras pessoas, não falam. Baixa a cabeça, passa direto. Tem gente que foge do contato com outras pessoas. Desobediência. Outro ponto interessante, só para a gente abordar como é que está a realidade. Notas na escola. Eu estudava, é claro que quando a gente é pequeno a gente não pensa muito assim, tipo, gente, você, isso, aquilo e tal. Mas eu tinha muito medo de apanhar do papai. Então, muitas vezes eu estava com sono, mas eu estudava porque eu sei que se eu tirasse nota baixa, eu ia apanhar. E hoje, se você bater no filho por causa disso, é capaz dele te denunciar numa delegacia do menor e até ser preso, né? Enfim, não sei como é que está a situação, está tão ruim. Mas, às vezes, os jovens não estão mais dando muita importância para isso. Isso é uma forma de desonrar o investimento do seu pai em você, na sua educação, as notas na escola. Nós temos hoje legisladores profanos, criando leis para profanar, criando leis para destituir a glória de Deus,
destituir a natureza do homem, tentando trazer o errado para se tornar certo. Nós também temos hoje uma geração que duvida de tudo. Às vezes a pessoa, você prega aqui a palavra, fala que Noé, por 100 anos, construiu a arca, e a pessoa, será que foi 100 anos? Será que era uma arca mesmo? Será que tinha um par de animais? Duvida de tudo que está na Bíblia, mas aceita qualquer tipo de ideologia que passa na escola. Aí vem um caboclo lá e diz que veio uma explosão, e dessa explosão originou uma macrocélula, e etc, etc, e daí surgiu o homem. E a pessoa acredita, aí engole, porque está no livro. Mas despreza esse livro, que é o principal livro da humanidade. Esse é o principal legado do amor de Deus. Claro que Jesus Cristo é a propiciação do amor de Cristo, mas a palavra de Deus é uma forma e a expressão do amor dele para conosco. E as pessoas desprezam, chamam do livro velho, mas esse é o livro que nunca venceu. Os livros saem de prateleira, muitos autores têm que trocar as suas referências porque algumas coisas não deram certo. Mas esse livro nunca sofreu nenhuma alteração. Está vivo até hoje, e esse é um milagre. Eu estava falando com a vovó hoje, vovó Vânia, que um dos milagres que hoje nós podemos presenciar e saber é simples o fato da igreja existir. Imagina que a igreja saiu de Israel, está distante daqui. E hoje você vai em comunidades ribeirinhas e tem igreja. E a igreja se manteve firme até hoje. Teve perseguições, tentativas de matança e destruição, mas ela ficou firme até hoje. Isso é um milagre. Se você quer um milagre, está aí um milagre. É a igreja viva. Comportamentos mundanos. Não buscam, não leem, não oram. E um dado alarmante. Os índices de pais enterrando filhos cresceu absurdamente. A quantidade de pais que têm enterrado filhos cresceu absurdamente. Tudo isso é reflexo de uma geração que tem se corrompido. Sabemos que, como o Rui alertou, é a última geração. É a última geração. E não se engane. Deus não vai levar ninguém porque é bom. Deus não vai levar ninguém porque tem aparência boa. Ele vai levar aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo e que vivem uma vida conforme Cristo ensinou. Às vezes a gente até ouve algumas coisas do tipo, afinal ele é crente ou não? Peraí, eu tô achando ele muito parecido com o meu sobrinho, que ele não é crente. Comportamento, sabe? A pessoa tá tão parecida com o mundo que fiquei até na dúvida. Deixa eu perguntar, tu é crente? É, sou. Ah, tá. Uma geração que está desassociada de Deus. Sabe aquele texto que fala assim, haverá fé na terra? Ele passa a ter mais sentido cada dia que passa. Cada ano que passa, esse texto passa a ter sentido. Mais sentido, não que ele não tivesse sentido, mas que ele se torna tão latente. Será que vai ter fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Eu creio que haverá fé na terra, sim, porque aqui estão alguns dos remanescentes, para a glória de Deus. Então, irmãos, eu trouxe esse retrato, que todos sabem. Não é nenhuma novidade. Mas que é para a gente entender que a situação é preocupante. A situação é alarmante. Pais, avós, líderes, estejam atentos. Estejamos atentos com os nossos jovens, com a nossa juventude. Sejamos atentos com tudo que está acontecendo. E não adianta você simplesmente falar que é do demônio ou excomungar a pessoa. Temos que tratar com amor, ajudar, instruir no caminho que ele deve andar. É o momento de a gente abrir os olhos e ver o que será que seu filho está postando na internet, com quem ele está saindo, como é que ele está se vestindo, que tipo de palavra sai da boca dele. É um momento preocupante. E devemos também trazer à tona os bons exemplos. Cada vez mais mostrar que é possível sim viver uma vida em retidão. E entender, jovens, nós, juventude, não é justificativa para pecar. Você não pode chegar diante de Deus santo e poderoso e falar assim, eu errei, mas é porque eu era jovem. E Ele vai te mostrar inúmeros jovens na Bíblia que foram usados por Ele. Então essa justificativa cai por terra. Juventude não é justificativa para pecar.
Juventude não é justificativa para cometer erros. Daniel podia falar muita coisa. Foi levado cativo. Era jovem também. Mas não, ele honrou Deus. Honrou a Deus. Samuel, aquele jovem que levou o pão e o peixe, servindo a Deus. Timóteo, enfim. Eu gostaria de trazer a palavra agora para Timóteo. Um jovem como nós. O que sabemos de Timóteo é que ele tinha mãe e avó crentes. Paulo cita isso nas cartas, nas epístolas. Ele tinha aproximadamente 20 anos. Eu digo aproximadamente porque tem alguns estudiosos que apontam como 15, outros como 25. Então, aproximadamente 20 anos. Foi chamado para liderar uma igreja. Timóteo, como jovem, ele estava sujeito às mesmas tentações que nós estamos. As mesmas tentações que o Iosif tem. Timóteo estava sujeito. E desejos e vontades peculiares a essa fase da vida, né? Timóteo estava. E passando por algum tipo de rejeição ou de dificuldade no seu ministério, ele recebeu um acalento de Paulo que é muito tremendo, e é essa mensagem que nós vamos aprofundar hoje, essa noite. Abra aí a palavra, 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Lembrando que toda vez que Deus nos chama atenção para algum ponto, não é porque Ele quer nos condenar, é porque Ele quer que sejamos corrigidos para servirmos a sua glória. Ele só vai corrigir o filho que Ele ama. Se Ele não amasse a nós, Ele não nos corrigiria. Então, se Ele vai te corrigir hoje, ou se Ele vai trazer algum tipo de exemplo para nossas vidas, é porque Ele nos ama. Todos acharam? Amém. Então vamos lá. A palavra diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ninguém te despreze pelo simples fato de você ser jovem. A cultura grega valorizava muito a idade. Os homens mais exaltados eram os que chegavam a uma idade maior, eles eram colocados em posição de honra. E entre o desprezível e o exemplo, Paulo trouxe à tona 5 características. Paulo, um homem de Deus, estava instruindo Timóteo porque o tinha como um filho na fé. E esse momento, eu queria que nós tivéssemos esse entendimento de que Deus vai nos instruir porque Ele nos considera filhos. Ele quer o nosso bem. Que todo jovem precisa cultivar essas características para que nós sejamos exemplo para os fiéis. Primeiro, ninguém pode te desprezar pelo simples fato de você ser jovem. Entenda isso. Isso também é uma resposta para você falar: eu não preciso ser exemplo porque eu sou jovem. Não. Ninguém te despreze pelo fato de ser jovem. Ou não se despreze pelo fato de você ser jovem. Ou não assuma responsabilidades pelo fato de você ser jovem. Aprendendo a contar os nossos dias para que nós alcancemos um coração sábio. Seja padrão na palavra. Essa palavra, descrita aí em Timóteo 4,12, não se trata da palavra escrita, mas sim da maneira de se expressar. Seja padrão na maneira de você se expressar. Pense bem, como você tem tratado os líderes e autoridades instituídas por Deus? Como você tem tratado, como você tem se expressado diante do pastor Afrânio, pastor Gabriel, pastor Paulo, ministro Júnior, presbíteros, missionária? Será que você tem tratado com respeito? Jovens, será que você tem honrado os seus líderes? Será que você tem honrado as autoridades? Pense bem, que tipo de expressão você tem tratado os seus líderes, suas autoridades? É importante. Evite linguagem vulgar ou termos chulos. Paulo diz isso depois em Efésios 4:29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Não saia
da sua boca nenhuma palavra torpe. O homem de Deus, o filho de Deus, ele tem que ter esse cuidado. E aqui está uma pessoa que de 10 palavras, 8 eram palavrão. Quem teve o desprazer de me conhecer antes, tinha o seu ouvido contaminado. Quantidade de palavrão que saía da minha boca. E muitas vezes a gente se pergunta, eu não consigo parar de falar palavrão. É muito difícil. Né, Júnior? Eu não consigo, é mais forte que eu. Irmãos, eu vou falar, vocês vão me amar. Tem gente que quando está jogando bola, está ali no momento quente, né? Rapaz, você é da igreja, né? Vou falar até que não é da igreja, vai ser menos. Cuidado. Irmãos, tem gente para tudo. Tem gente para olhar os seus bons exemplos, mas para os maus exemplos tem muita gente para olhar. Às vezes a pessoa quer uma desculpa para se segurar em alguma coisa. Por exemplo, ela não quer ir para a igreja. Aí ela, não tem nenhum motivo para não ir para a igreja. Aí ela vê um irmão chamando palavrão. Ela, tá vendo? Esse irmão chama palavrão, eu vou para a igreja para quê? Ela já arranjou a desculpa que ela queria. Ter cuidado diante das pessoas que você está falando. Palavras torpes. Palavras de baixo calão. Chulas. Não convém com a boca do homem de Deus, do atalaia, que professa, que proclama a glória do Deus vivo. Não convém. Não convém a boca do santo algo impuro. A palavra torpe, da origem grega, quer dizer podre. Que não saia da nossa boca, jovens, palavras podres. E alguém pode perguntar, como que a gente faz isso? Vou falar, não existe 1 mais 1, tá? Não existe aquelas lógicas que a gente ouve aí, olha, 5 passos para parar de chamar palavrão. Não, mas, muitas vezes, aquilo que você fala é daquilo que você se alimenta. Se você passa o dia todo vendo filmes e seriados que há palavrões, vendo vídeos que há palavrões, se você passa o dia todo ouvindo músicas com palavrões, aquilo vai estar na sua cabeça e no momento que você tiver, você vai soltar um. Mas se você passar o dia todo, ou o momento que você tiver, aplicando-se à leitura, buscando um bom vocabulário, gente, faz até bem para vocês, para a gente. Vocabulário bom, sabe? Aquela pessoa que você vê que, caramba, legal, essa pessoa sabe se expressar, né? Aqui, tem gente, oh meu Deus, a gente fala assim, sabe aquela coisa que foi coisada ali, da coisa? Não tem. Não tem aquela coisa que coisou lá. Ai, gente, meu Deus, peraí, vamos pegar o vocabulário, que verbo que a gente pode adequar isso aqui? Pegar, ter, né? Enfim, gente, jovens precisam buscar o vocabulário, a gente precisa ter esse vocabulário adequado, palavras boas, né? As saudações, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é simples, né? Mas esses valores estão se perdendo. Hoje é capaz do caboclo bater no seu lado e não você nem falar nada. Gente, meu Deus do céu. Tenhamos atenção com aquilo que sai da nossa boca, a nossa maneira de se expressar. Temperamento, raiva e costume não são desculpas. Não são desculpas, não são desculpas. Não adianta falar que não é desculpa. Leia, procure ler, aumente o seu vocabulário, de preferência de pessoas que venham edificar a sua vida. Você não sabe nenhuma referência? Pergunte do pastor. Pergunte de algum líder. Que tipo de livro que você gostaria de acrescentar ao seu vocabulário. Busque, isso fará muito bem para você. E entenda que a internet tem muito lixo, tá? Muitas vezes são plantadas notícias. E a gente sabe que muitas delas são financiadas. Tenha cuidado com aquilo que você vê na internet. Às vezes você traz aquilo como uma verdade muito grande, mas não é. Procure. Exercite a pregação. Filho de Deus, não é que dizer que você tem que pregar aqui no púlpito, isso aqui é uma responsabilidade e uma honra ao mesmo tempo, mas a pregação diária. Traga na sua mente, se você não tem o hábito, um versículo. Procure entender aquele versículo
Procure expor aquele versículo para uma outra pessoa, de forma que você exercite a pregação. Se comunique com pessoas. Se comunicar com pessoas nos meios comuns, na realidade. A virtualidade é legal, é bom, a gente consegue, por exemplo, agora criar um grupo aqui e agendar um evento para amanhã. Isso é muito bom, gente, isso aí é massa demais. Mas nada substitui a comunicação em que você olha no olho da pessoa, em que você sabe se a pessoa está bem ou se ela está mal. Às vezes você tem uma palavra, você conhece a palavra, você tem um bom tesouro no seu coração. E expressar esse bom tesouro pode salvar uma vida. Seja cordial e educado. Sempre tenha uma palavra de esperança consigo. Saiba disso, que a nossa missão é uma missão diária. Nós, como filhos de Deus, temos uma missão diária. Achei muito interessante um autor que eu li, que ele falava consigo mesmo. Ele falava assim: Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Me direciona. Que tipo de pessoa eu vou encontrar no meu dia? Imagina aquela pessoa que está ao seu redor muitas vezes precisando de uma palavra e você não tem essa palavra para dar? E você tendo esse arcabouço de informações, a Bíblia, pregadores, igreja, tenhamos sempre uma palavra de esperança conosco. E sempre esteja preparado para dar razão à esperança que há em você. Você pode falar muito bem: olha, Jesus vai voltar, glória a Deus. Aí alguém fala assim: qual é a esperança? Me dá um motivo da tua esperança. Esteja preparado para expressar a sua esperança. Paulo também diz: seja padrão no procedimento. Procedimento, o que é? Comportamento. Jovens, o comportamento adequado. O comportamento cristão é a expressão da ética cristã, que são frutos de uma semente espiritual. Tem um texto bem interessante, Mateus 7,12. Tudo o que você quer que te façam, faça você aos outros. Não convém ao jovem cristão a baderna. A baderna. Olha, a gente tem que respeitar, talvez esse seja um dos casos que me vem à mente agora, a fé dos outros. Ser usado por Deus para instruir aquela pessoa no caminho que te conduz à salvação. Mas nunca desrespeitar ou fazer tipo de baderna. Às vezes a pessoa, porque não é crente, eu vou falar um exemplo bem claro, que a gente sabe, vou ser bem aberto. Católico. Aí você faz baderna, quebra tudo, destrói as imagens, etc, etc, etc. Fazendo justiça com as suas próprias mãos. Saiba que isso não é um bom exemplo. Não é um bom exemplo de um comportamento cristão. Baderna, destruição, zombarias. O bullying, tão famoso bullying, não é um exemplo de comportamento cristão. Não faça aos outros o que você não quer que faça com você. Eu acho que eu já falei que o meu apelido quando eu era menor, né? Eu tinha muita espinha, muita espinha. E era aquelas espinhas grandes, sabe? E o meu próprio pai, ele me chamava de cara de chuteira. Era isso. Vocês estão rindo, né? Era triste. Era triste. Vocês estão rindo agora, mas tá. Eu lembro que aquilo me magoava muito, sabe? E esse tipo de bullying que acontecia me inibia de muita coisa. A pessoa que sofre o bullying, ela acaba muitas vezes se escondendo, se guardando, se sentindo rejeitada. Aí ela já fica desconfiada com tudo, ela já não procura mais falar com ninguém. Saiba que esse tipo de comportamento não faz bem para outra pessoa. Procure ser aquela pessoa que traz uma palavra de ânimo. Procure ser aquela pessoa que traz uma palavra de esperança. A pessoa está ali cabisbaixa. Pô, irmão, glória a Deus, eu gostei da sua camisa, tá bonita. Legal, eu gostei da tua sobrancelha, ela é bem feitinha, né? Bem digitada. Procure alguma coisa para expressar, uma palavra de esperança, alguma coisa de bom. O padrão para o comportamento é o padrão que se chama evangelho. Não existe um padrão para o cristão. O padrão é o evangelho. Às vezes as pessoas querem
ultrapassar todos os limites, vamos viver de forma desordenada, vamos passar todos os limites, porque é isso que é aventura, né? Tem até o desenho, já viram o desenho? Cuidado, que às vezes o pai não acompanha o desenho, né? Mas tem um desenho que é da Dora Aventureira. Olha o exemplo que ela dá, que a bonequinha lá, ela sai de casa, tipo assim, ela viaja e tal, tentando inculcar, não que viajar seja ruim, viajar é bom demais, mas inculcar aquela coisa de tipo, sem limites, sabe? Viaja, não tenha limites para a sua vida, não tenha regras. Falar uma coisa, um dado, vocês sabiam que o Detran estava com prejuízo com cones? Foram descobrir que os furtos aconteciam porque jovens estavam roubando cones. Para quê? Para quê? Um estacionamento, alguma coisa? Não. Para quê? Para postar uma foto depois e falar, olha aqui, ó, roubei um cone, passei dos limites. A nossa geração, meu Deus, a gente imagina, o pessoal está ficando muito, não vou usar a palavra aqui, não, sem padrões, sem regras, querem viver de uma forma alheia a qualquer tipo de regra, e quando você fala em regra, é como se fosse uma ofensa. Irmão, lá na igreja, tira teu celular do volume, abaixa o volume, tá? Bota no vibracal. Ah, não, eu vou deixar tocar. Irmão, lá tem que, não na igreja, em outro lugar, no colégio, olha, tem que ir com a blusa passada. Ai não, eu queria com a blusa toda amassada. Como se fosse, vocês já viram aquele tipo de blusa que já vem amassada? É a expressão de uma juventude, porque tem gente que compra. Enfim, o critério para o nosso estilo de vida, jovens, é o Evangelho. É o Evangelho. Não tente enfeitar muito. O Evangelho é isso. Simplicidade, humildade, mas grande em glória. Pode ser que não tenha um homem que venha gloriar ou te recompensar, mas Deus vai te recompensar. Temos um padrão que é o Evangelho. Critério para o nosso estilo de vida é o Evangelho. Temos que transformar o nosso entendimento em atitude. Quando ouvimos uma palavra, tudo que você quer que te façam, faça você aos outros. Transformar esse entendimento em atitude. Será que eu quero que o meu irmão... Vou falar. Compre uma coisa no cartão do meu irmão, aí ele não me cobra. Ah, então deixa. Será que você gostaria que fizesse isso com você? Diante da situação econômica que está, às vezes a pessoa perde dinheiro, tem prejuízo. O entendimento dessa palavra, faça aos outros o que você quer que te façam. Será que você gostaria que fizessem isso com você? Pense nisso. Paulo também diz, sejam padrão no amor, seja padrão no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é o princípio do amor. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E o outro mandamento é amar uns aos outros. E outro texto diz que nós seríamos reconhecidos pelo amor que nós temos de uns para com os outros. Amar é suportar. Jovens, nós temos que ser padrão no amor. Padrão em suportar as pessoas. Postei um exemplo muito interessante um dia desse no Facebook. Era um cachorrinho. E tinha um velhinho, sabe? Bem velhinho. E ele tinha dificuldade de se locomover. Acho que vocês já viram esse vídeo. Ele se movia muito devagar. Tipo assim. E o cachorrinho era bem rápido. Ele mexia a perna e parava. Aí andava. Aí o cachorro mexia a perna e parava. Isso é suportar em amor. Suportar a fragilidade de outra pessoa. Às vezes a pessoa não tem o entendimento que você tem. Às vezes a pessoa não tem a condição que você tem, condição psicológica, a condição espiritual. E é nesse momento que você vai ter que suportar em amor. Isso é prova de amor. Tem gente que não suporta brincadeira. Se você gosta de brincar, ame essa pessoa não brincando com ela. Né? A pessoa não gosta, você vai atiçar a pessoa. Esse padrão no amor. Fofocas, julgamentos, também não convém ao que ama, segundo a palavra. Fazer fofoca, divulgar informações sem autorização, sem você saber se é verdade ou não, isso também não convém ao padrão de um jovem cristão, de um cristão de fato. Julgamentos.
Às vezes a pessoa está quebrada. Pecou, caiu. Ela já está se sentindo mal. O acusador já está acusando a cabeça dela, pode ter certeza. Aí ela chega na igreja e a pessoa fala assim, nossa, gente, eu acho que não dá, acho que eu vou acabar indo para o inferno. Aí o irmão vem e fala, é mesmo, vai para o inferno. Está ferrado demais. Né? Empurra logo, está se afogando e tampa o nariz. O julgamento não convém a nós. Irmãos, se por essa porta entrar uma pessoa que se reconciliar 15 vezes, a 16ª você vai ter que abraçar também. Se a pessoa entrar 20, você vai abraçar 21. Se a pessoa cair, você vai ajudar a levantar. Essa é a nossa tarefa. Por isso não olhe torto para ninguém que caiu, que se desviou. Não olhe torto. Sim, olhe com amor, ao ponto daquela pessoa se sentir amada e entender que, nossa, não tem coisa melhor do que estar na casa de Deus. Não tem coisa melhor do que me relacionar com quem tem Deus no coração. Porque ao ponto de que você começa a julgar aquela pessoa, ela vai começar a se sentir mais à vontade com pessoas que não têm a palavra, que não são cristãs. E esse é um cuidado que nós temos que ter, jovens. Às vezes o jovem tem aquela questão de disputar, né? Quem é melhor e tal, e começa a julgar, olha, fulano tá, ele orava mais, tá orando menos. Aquele irmão pregou errado, comemora. O irmão caiu, comemora. Gente, isso não convém ao padrão do amor cristão. Ser modelo no amor é dar a mão quando todos rejeitam. Sabe aquela pessoa que todo mundo rejeita? Dê amor a ela. Dê amor. Auxiliar sem pensar em troca. Em nada em troca. Ajudar e amar, é isso. A pergunta que a gente pode se fazer hoje: você tem amado? Você tem ajudado as pessoas? Você tem suportado nas fraquezas? Pense nisso. Paulo também disse, seja Timóteo, o padrão na fé. Isso é muito interessante. Fé, aquilo que nós cremos, o fide, né? Exercitar a fé é trabalhar aquilo que você crê. Certo? Como é que eu posso exercitar? É você procurar mergulhar cada vez mais profundo. Irmãos, a palavra, a gente tem um exemplo claro disso. Imagine quantos anos você tem aqui na igreja. 1 ano. Aí você multiplica aí a quantidade de cultos que tem. Segunda, quarta, sexta, sábado, domingo. 5. 5 vezes 4. 20. 20 cultos no mês. 20 vezes 12. 240, né? É isso? Isso. 240. Pelo menos 240 cultos você assiste. Quantas vezes a palavra se repetiu? Aí você vai passar aí quantos anos que tem? Quantas vezes a palavra se repete? Isso é só um indício de que nós temos um mar imenso, que é a palavra e o conhecimento de Deus, para mergulhar. E aquele que diz que sabe de alguma coisa, na verdade, ele não sabe nada ainda. Por isso, exercitar a fé é procurar cada vez mais se aprofundar no conhecimento daquilo que você crê. Você crê em Jesus Cristo? Procure se aprofundar nesse conhecimento. Procure se aprofundar em quem Jesus Cristo é, em quem Ele foi na terra. Quais são os seus planos? O que Ele gosta, o que Ele não gosta? Fé para cura, fé para salvação. A confiança firme em Deus. É interessante que muitas vezes a pessoa duvida da sua própria salvação. Você pode perguntar, você tem certeza de que é salvo? E a pessoa tem dúvida de que tem certeza ou de que é salva. Teve um exemplo lá na vila. A irmã estava pregando, ministrando, ela cantava. A gente perguntou uma vez no estudo, você tem certeza que você é salva? Ela falou, eu não. Eu falei, meu Deus, gente, como é que você vai trazer a esperança para alguém se você mesmo não tem essa esperança em você? Essa convicção. Jovens, nós precisamos desenvolver essa confiança em Deus. Desenvolver
a nossa fé, desenvolver o nosso conhecimento de Deus. Sair da superficialidade, sair daquela beirinha, vamos mergulhar cada vez mais no Evangelho. A voz. Desenvolver o conhecimento das Escrituras. Desenvolver o relacionamento, para que não seja o relacionamento dos outros que te abençoem, mas o relacionamento seu com Deus. O véu, quando ele se rasgou, ele estava dizendo que nós temos a presença, temos acesso à presença de Deus. Não é só um líder que pode ter acesso à presença de Deus, você também pode ter acesso à presença de Deus. É só você buscar, é só você querer. Vida devocional, vida de leitura da palavra. Se você não se alimentar da palavra, daquilo que você se alimentar, você vai ser fruto. Se você se alimenta de YouTube, de séries da Netflix, se alimenta de revistas, Tititi, sei lá, essas revistas que tem aí, você vai ser fruto disso. Você vai ter assunto para falar disso. Você vai ser o fruto daquilo que você está se alimentando. Temos que nos alimentar da palavra, desenvolver a vida de oração, vida de leitura. E eu vou falar uma coisa. Eu vou dar um exemplo, o que aconteceu comigo. Irmãos, eu não tinha vontade nenhuma de ler a palavra. Vinha para a igreja, ouvia o culto, amém, voltava para casa, não tinha vontade nenhuma. Aí, sabe que eu cheguei à conclusão de que eu nunca ia ter vontade. Porque o homem carnal, ele quer as coisas da carne, ele quer o conforto, ele quer chegar, dormir, ir bababá, jogar videogame, né? Jogar videogame, tem gente que passa tanto tempo jogando videogame, e quando vai sentar aqui para ver um culto de 1 hora e meia, a pessoa já começa a se coçar, aí meu Deus, já tem que levantar, aí bebe 5 copos de água, vai 7 vezes no banheiro. Que isso? A pessoa passa 3 horas, 4 horas sentadas na cadeira jogando videogame, não consegue passar 1 hora e meia sentada ouvindo a palavra de Deus. A pessoa consegue passar 5 horas vendo filmes, séries, não consegue passar 10 minutos lendo a palavra. Qual é o problema dessa geração? Que nós estamos esquecendo do padrão que é o Evangelho. Estamos querendo enfeitar, esquecendo daquilo que é principal. Leitura, oração, buscar a Deus. Buscar a Deus como se fosse a coisa mais preciosa da sua vida, e é a coisa mais preciosa da sua vida. Entender que a palavra de Deus, ela é salvação, é luz para os teus caminhos. Como o jovem pode se manter puro? Ele tem que buscar a palavra. Não adianta você, jovem, querer ser usado por Deus se você não busca a palavra, se você não lê, se você não ora. Você vai ser especialista em Netflix, vai ser especialista em videogame, mas não vai conhecer 1 vírgula da palavra. Isso é triste, isso é lamentável. A gente tem que acordar. Geração do avivamento, a gente tem que acordar. Porque senão passa e a gente fica. E aí você vai lamentar tantas horas que você passou desperdiçando a sua vida. Pense na estratégia que é as redes sociais. Você entra às vezes, eu dou meu exemplo, que se eu não atentar, a gente cai nesse erro. Você entra às vezes, eu vou só ver uma coisa, você passa 10 minutos brincando. Aí entra em outra coisa, passa 20 minutos, passou meia hora. E você não produziu nada para a sua mente. Nada. É legal, é um momento de descontração, né? Mas que você não faça daquilo o alimento para a sua vida. A gente tem que ser padrão na fé, desenvolver a nossa fé, desenvolver o conhecimento das Escrituras, desenvolver o conhecimento de quem nós servimos. E Paulo, a 5ª e última recomendação dele: seja, Timóteo, padrão na pureza. Ser santo, separado. Ser santo em termos e ações, ter a mente purificada. A palavra diz que tudo é puro para os puros, mas para os impuros, tanto a mente quanto a consciência deles são corrompidas. Tudo é puro para os puros. Já perceberam que tem algumas pessoas que... Vou dar um exemplo.
Aqui é comum, às vezes, a gente dar o ósculo, né? Você cumprimentar a alguém, dar um beijo no rosto, alguma coisa do tipo. Normal, acontece. Mas para o impuro, até isso é motivo dele pensar alguma coisa de errado. Para os puros, tudo é puro. Por isso a gente tem que ter atenção. Jovens, temos a mente pura. Temos a mente pura. Você quer ter uma análise aí da sua mente pura? Quando alguém fala algum tipo de termo pejorativo, a sua mente, ela vai buscar informações aonde? Muitas tentações surgem de uma mente impura. Irmãos, eu vou falar algo aqui que é muito íntimo meu, mas que pode ser que alguém esteja passando por isso aqui. Então, eu creio que Deus pode trazer alguém à tona. Eu era um viciado em pornografia. E a pornografia é uma droga. Ela corrompe a mente do homem. Corrompe de tal forma que tudo que ele vê, ele vai ligar aquilo a sexo. Pornografia corrompe tanto a mente do homem, muitas vezes um beijo que você recebe no rosto vai te associar a algo impuro. E a pornografia, ela vai corroendo o homem de tal forma. Eu falo homem, mas tem mulher também envolvida nisso. E eu sei que tem jovens aqui lutando contra isso. Por isso eu falo que enquanto você lutar com as suas armas, você vai perder. Enquanto você estiver lutando com as suas armas, você vai perder. E o que eu aprendi para me libertar desse vício é que só Deus pode libertar. Enquanto você não voltar a sua atenção para Deus, se debruçar naquilo que Deus quer, se debruçar naquilo que Deus gosta, você vai viver de forma aleatória. E quando você estar com a mente ociosa, o diabo vem e vai te pegar. Não tem forte, não tem bom. Ser padrão na pureza pode ser talvez a tarefa mais difícil, mas ela não é impossível. Se você alimentar a sua vista, uma pastora falou, você alimenta a sua vista de quê? O que está entrando nos seus olhos? Aqui, ó, a porta. Você só olha mulheres seminuas. Eu vou dar exemplos aqui que pode ser que fique bem claro para algumas pessoas. Os sites hoje de notícia, eu gosto de consumir notícia. Eu vejo jornal, eu vejo sites, etc. Sites de notícia, eles têm uma coluna só para perversidades, em que eles colocam mulheres seminuas, em que eles colocam mulheres que saem nas capas de revista. E às vezes você nem vai com a intenção de ver aquilo, mas você está lá desapercebido, viu? Aquilo já vai entrar na sua cabeça. Se você não tiver a convicção do Deus que você serve, aquilo vai crescendo e aquele abismo vai chamando outro abismo, vai chamando outro abismo, vai chamando outro abismo, e aí vem a queda. A queda geralmente vem de uma sequência de permissões que você dá. Por isso, um homem de Deus chamado John Piper falou, faça guerra contra o pecado. Contra a pornografia e os males da pornografia, da pureza, você tem que fazer guerra. No mínimo sinal do diabo, você tem que rejeitar. Sai! No mínimo sinal. Sabe o que é fazer guerra? Sabe o que acontece numa guerra? Quando os soldados estão ali preparados, qualquer barulho, a folha caiu, alguém se mexeu, a arma está apontada, eles estão preparados para combater. Isso é fazer guerra. Porque se o soldado dormir num ponto, queda, destruição. E às vezes ele vai se enfiando num lamaçal de lama, que é ali, só clamando pela misericórdia de Deus para ser salvo. E infelizmente muitos jovens estão caminhando para o lamaçal de lama, se destruindo, sendo que aqui está sendo colocado diante desse altar a santificação, a salvação, os presentes que Deus tem colocado, os banquetes que Ele tem ofertado às nossas vidas.
e nós temos levado a nossa vida para a destruição. Por isso, esteja atento, esteja atento. Quer ter a mente pura? Cuida dos canais de entrada. Cuida dos teus olhos. Cuida dos teus ouvidos. O que você assiste? Até quem você curte, até quem você segue nas redes sociais. Porque tem pessoas que não dá para você seguir. É claro que depois de um tempo você vai atingir a maturidade, vai conseguir lidar com algum tipo de mal. Mas não rejeite os ardis do inimigo. Não há homem tão forte que não possa cair. Tenha atenção. Mas, se você ainda está muito debilitado, irmão, afaste, retire. Vou falar para vocês o que eu fiz. Vou dar um exemplo também que isso pode ajudar algum jovem aqui. Irmãos, nessa guerra que eu fiz contra o inimigo, para eu dormir, eu colocava meu celular o mais distante possível da minha cama. Porque eu não queria ter acesso nenhum quando as luzes se apagassem com o meu celular. Para eu conseguir vencer, direcione a sua vida devocional. Se você não consegue fazer espontaneamente, faça de forma disciplinada. Marque um horário. 7 horas eu vou acordar para orar e vou ler o capítulo 1 de João. Meio-dia é o horário que eu vou estar livre, vou almoçar e vou ler o capítulo 2 de João. Vou orar à noite, antes de dormir, e vou ler Efésios. Disciplina, disciplina, até você desenvolver a espontaneidade. Enquanto isso, se nós não estivermos prontos para a guerra, seremos derrotados. Amém? Amém. O que semeia no Espírito, colhe no Espírito. E eu peço nesse momento que o grupo de louvor, o ministério de louvor, possa subir. A igreja pode ficar de pé. Nós estamos terminando. Jovens, entendemos que quando Deus nos chama a atenção, é porque Ele quer nos conduzir ao seu caminho. Paulo disse algo muito interessante em seguida esse texto, 1 Timóteo 4,16. Ele diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, fazendo assim. Salvará tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Irmãos, cuide da sua vida. Cuide de quem você é. Cuide da sua fé, jovens. As lutas vão vir, mas saiba que você serve a um Deus que é vencedor. Ele é o socorro bem presente. Ninguém está falando nada aqui para julgar ou para condenar, ninguém. A palavra que Deus traz é para ajustar os nossos passos, ajustar a nossa mente àquilo que Ele quer. Por isso, não se envergonhe, não se exclua ou não se oculte. Deus te ama, jovem. Deus te ama. Muita gente pode virar cara ou condenar. Mas Jesus estará sempre de braços abertos. Para todo jovem, para todo aquele que quer ter Ele na sua vida. Então nunca pense que você está tão sujo, porque Ele disse que Ele pode te transformar de algo tão sujo em algo branco como a neve. Então nunca pense que você está em um lugar tão baixo, tão escuro, que Ele pode fazer resplandecer a sua glória na sua vida hoje, pela fé. Não baixemos a cabeça, não baixemos a guarda, é tempo de lutar. É tempo de nós, jovens, levantarmos a cabeça e adorarmos ao Deus da nossa vida, ao Deus da nossa juventude. Amém? Glória a Deus. Ministro Júnior.